Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim este belo salmo: louvai o Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Vou pegar uma caneta que eu esqueci, às vezes me ocorre umas... Muito bem. Essas fotografias eu retirei de uma campanha do Hospital Samaritano, de um projeto que eles têm muito interessante, daquela mochila que aquela menininha está carregando nas suas costas. Um grupo de crianças, né, chamados de eletrodependentes. Então são crianças que precisam estar conectadas a certos aparelhos, né? Quem já trabalhou com capelania hospitalar, fez visitação hospitalar, né? Às vezes se depara com isso. Algumas pessoas, no seu tratamento, elas precisam ficar ali na enfermaria ou no quarto, né? Às vezes em casa, mas elas têm essa limitação de mobilidade. E aí fizeram esse projeto, né, de colocar os equipamentos que essas crianças ou essas pessoas precisam, todos numa mochila, né, ali uma carga de bateria, tudo que eles precisam, e assim eles podem passear, ir com os pais no parque, viajar, tem uma autonomia às vezes de 15 horas, assim por diante, né? Uma coisa muito legal, que para quem já, como eu disse, né, trabalhou em capelania ou acompanhou pessoas sob tratamento, é angustiante, né? Aquela pessoa tem que ficar a vida toda ali, confinada, né? Mas Deus deu a graça de evoluir alguns equipamentos e essa ideia, né, que foi inclusive de um pai, onde ele providenciou ali artesanalmente uma mochila, colocou os equipamentos do filho e pôde então, né, dar algumas voltas, passear, e foi melhorando, aumentando o tempo em que podia ficar com o filho fora do hospital e fora de casa. Então, situações que dependem da respiração, dependem de funcionamento do que seriam os rins e assim por diante. São situações que nós olhamos assim, o quanto é frágil a vida humana. Então, a vida humana, desde o seu nascimento, o seu surgimento, até a sua manutenção, essa vida biológica, né, é muito frágil. E tem pessoas que estão trabalhando, orando, se esforçando para que essa fragilidade toda não seja o fim, né, de um relacionamento tão bonito, o pai com o seu filho ou filha, o relacionamento às vezes de pessoas que se amam e têm essa limitação também. É um exemplo para nós, né, do quanto a vida é valiosa e do quanto aquilo que nós pudermos fazer para ajudar, né, vale a pena. Um outro aspecto que a Bíblia trabalha
é justamente também o cuidado que se deve ter com a vida espiritual. Então, se existem as pessoas, né, que a gente conhece como eletrodependentes, elas têm essa dependência desses aparelhos, e agora projetos como esse nos ajudam a ter mobilidade, nós podemos pensar na vida do cristão, né, como um Cristo dependente, em que a qualidade da vida de um cristão está diretamente ligado a esse vínculo com Jesus, constante, diário, pleno, e que jamais pode ser interrompido. Mas que infelizmente nós vivemos dias, né, em que pessoas que se dizem cristãs querem viver independente de Cristo. Elas querem cortar esse vínculo, ou elas estão vivendo justamente de uma maneira em que os vínculos da cruz, os chamados meios de graça, né, eles não são colocados em prática, eles não são respeitados, né, mas eles são negligenciados. Isso tem, infelizmente, né, sido responsável por uma realidade assim desastrosa para o testemunho da igreja. Infelizmente, o nome do Senhor Jesus tem sido desonrado, o nome de Jesus tem sido agregado a uma série de bandeiras, uma série de causas que não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com o que o Senhor Jesus colocou como central, fundamental para a vida de um cristão. O reino desse mundo tem sido tão sedutor, tão atraente, que nós temos visto, infelizmente, as igrejas que têm mais popularidade, né, se distanciando desse plano, desse projeto, desta ordem do Senhor Jesus para a sua igreja. Este salmo, ele nos faz meditar, nos faz refletir, né, do propósito da vida do cristão e da alegria de nós participarmos da geração e da manutenção do cuidado da vida espiritual. Se a vida biológica merece toda a atenção, todos os esforços de recursos de medicina, de investimentos em pesquisa, de todo tipo de meios úteis e lícitos que a nossa sociedade tem para amenizar o sofrimento, para perpetuar a vida, é claro que muito mais a vida espiritual, a vida cristã, com a qual começa com a sementinha da palavra de Deus, e que a igreja de Jesus foi comissionada como responsável para cultivar essa vida. Paulo vai dizer, olha, um planta, o outro rega, o outro vai ajudar na colheita, mas quem é que faz que essa vida flua? É o Senhor Deus. É Ele que faz com que essa vida surja e essa vida venha a crescer. E é muito interessante que esse salmo vem celebrando, né? Começa justamente com o nome do Senhor, que representa os seus atributos, o seu caráter, a sua ação, e vai terminar falando de maternidade. Lá no último versículo, faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Interessante, vamos fazer algumas considerações aqui, né? E vemos o porquê que esse salmo chega nessa conclusão. Esse Salmo 113, ele está entre os chamado Halel, né? Os salmos de louvor, de exaltação, onde nos é dito que o Senhor está exaltado sobre as nações, em que o Senhor não pode ser comparado com ninguém, em que Ele é condescendente e expressa, né, o seu amor e o seu interesse se inclinando sobre o seu povo, exaltando os pobres e colocando-os em lugar de influência e constituindo uma família. Para nós, né, a aplicação espiritual desse salmo é uma família da fé, ou na fé. Vamos caminhar um pouquinho aqui com essas exortações, esses
destaques que o Salmo tem e chegar na nossa reflexão de uma vida cristã que não é estéril, mas uma vida cristã que colabora juntamente com o Espírito Santo, né, para que essa vida, a vida que desfrutamos no Evangelho do Senhor Jesus, continue sendo despertada, continue sendo semeada, né? Porque o alvo desse salmo é celebrar a vida dada por Deus. O alvo do Evangelho é gerar uma nova vida. Nós vivemos num ambiente de morte, onde a morte se manifesta nas suas várias formas, né? Não só no aspecto da doença, da enfermidade, mas no aspecto da alienação, da distração, da distorção da palavra de Deus, do desrespeito para com a revelação que Deus tem nos dado. Nessa primeira parte do Salmo, nós somos chamados como servos do Senhor, né, a louvar o nome do Senhor, a bendizer o nome do Senhor. De agora, esse momento que nós estamos vivendo, para sempre, ou seja, algo ininterrupto por toda a eternidade. E o versículo 3, né, do nascimento do sol até o seu ocaso. Não está se referindo aqui a tempo, porque tempo se refere no versículo 2, mas está se referindo aos extremos da terra, ou seja, em todos os lugares. Né? E esse Deus, cujo nome é revelado de forma exclusiva e íntima ao seu povo, e que é bendito, ou seja, faz todas as coisas muito bem e boas, ele está sobre todas as nações, e a sua glória sobre todos os céus. Esse bendizer ao Senhor, esse honrar ao Senhor por todo o tempo, em todos os lugares, específico, de uma forma específica, no anúncio do Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Né? Agora, uma pergunta para nós, trazendo esse salmo para perto de nós, né? Qual é o nome do nosso Senhor? Está se referindo, né, no início desse salmo, várias vezes ao nome do Senhor, né? E trazendo para nós, qual é o nome do nosso Senhor? Nós, cristãos, professamos a fé em que Jesus é nosso Deus e Senhor. Então, o nome do Senhor, para nós, que foi revelado no Antigo Testamento, né, como Yahvé ou Jeová, né, aquele que é, como diz o Tim Keller, né, Deus disse: eu sou o que sou, eu não sou o que vocês querem que eu seja, eu sou o que eu sou. Deus justo, Deus sábio, o Deus que ama, o Deus que intervém, mas o Deus também que disciplina, o Deus que deve ser levado a sério, né? E Yeshua em hebraico, a expressão do nome Jesus em grego é o Senhor salva. Esse Senhor que se revelou aos patriarcas, aos profetas, ao povo eleito, né? O seu nome está no nome de Jesus. Esse é o significado do nome de Jesus. E nós professamos esse nome. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Nós estamos debaixo do seu governo, nós ouvimos a sua voz, ouvimos a sua mensagem, ouvimos os seus mandamentos ensinados pelos apóstolos e estamos, com o auxílio do Espírito Santo, procurando colocar em prática. E a igreja do Senhor Jesus, ela honra o nome de Jesus na medida em que ela expressa, né, com alegria, com coragem, a mensagem do Evangelho. Por isso, para nós é muito caro os grandes momentos de despertamento espiritual da história da igreja. São momentos em que a igreja brilha com mais clareza, em que há mais coragem, a mensagem da igreja não se confunde com os interesses mundanos, né? Os interesses seculares. A igreja centraliza-se exatamente no senhorio e na salvação. Essa é a tônica da mensagem dos missionários, dos pastores avivalistas, das missionárias. Esses grandes momentos, a igreja, ela resplandece justamente cumprindo esse salmo. Há um grande louvor. A igreja louva ao Senhor, a igreja se reúne para orar
a igreja se reúne para falar exclusivamente de Jesus. Não há outro assunto. Nós olhamos nos pregadores antigos, até faleceu um há pouco tempo, você revê suas pregações, você lê os seus livros, a mensagem é apenas essa. Não se fala de ganho financeiro, não se fala de sucesso econômico, não se fala de materialismo, mas se fala em perdão de pecados, em transformação de vidas, libertação de pecados, de vícios, transformação da sociedade. Então nós vemos, por exemplo, a vida de William Booth, a sua esposa Catarina, o surgimento do exército de salvação, numa Londres cheia de gente viciada, as ruas, as sarjetas, prostituição, exploração de menores. E eles vão com corneta, com trombeta, com tambor, e vão para a rua cantar hinos. E eles vão falar salvação, sopa e sabão. E dão banho naquelas pessoas, e preparam a sopa, e constroem leitos, pequenas camas sem pés, pequenos caixotes, com um colchão fininho, um travesseiro e um cobertor. A um centavo o aluguel daquelas camas. Para aquelas pessoas que não têm casa, que estão na rua, que estão no vício, que estão em subempregos, poderem ter uma refeição quentinha, um banho, a mensagem da evangelização e uma cama para passar a noite. É isso que vocês vão encontrar se for pesquisar sobre a mensagem do Exército de Salvação, o surgimento ali naquele avivamento. Eles não vão falar de prosperidade financeira, de se darem bem na vida. Salvação, sopa e sabão. E em épocas como essa, o nome do nosso Senhor Jesus é muito mais honrado. Não está ligado a nenhum tipo de exploração, não está ligado a nenhum tipo de projeto megalomaníaco, de grande construção, nada disso. Está ligado apenas a anunciar, a louvar o Senhor. De maneira que William Booth, no livrinho, o regulamento do soldado, tem um que ganhei do meu sogro, as páginas amarelas, eu tenho que virar com cuidado, porque senão ela quebra. E não tem mais aquela versão daquele ano. E ali, nas responsabilidades do soldado, o William Booth diz: quando vocês estiverem passando pela rua e cantando, cantem bem alto, de maneira que a mulher que estiver no fundo da casa lavando roupa ou louça, ouça que vocês estão louvando o Senhor. Então eles não eram tímidos, eles não tinham aparelhos de som naquela época, e eles estavam ali louvando o Senhor, trazendo o nome do Senhor, que é salvação. Salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E esse salmo celebra justamente isso, que nós tenhamos esse grande motivo para render graças ao Senhor, para agradecer-lhe pelo que Ele fez. E ele diz, nesse salmo, um nome que nós já estudamos aqui, o profeta Miqueias, versículo 5, significado do nome do profeta Miqueias: quem é como o Senhor? É exatamente o que está aqui. Com que nós vamos comparar o Senhor Jesus? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Então o Senhor Jesus, Ele veio dos céus, deixou a sua glória, esvaziou-se de si, e Ele veio aqui nascer como um bebezinho, crescer numa família pobre, numa cidade pobre, num povo ridicularizado, que é motivo de preconceitos até hoje. Ele assumiu essa identidade. Ele não quis nascer com nacionalidade de romano, cidadania romana, com privilégios, amplos privilégios. Nada disso. Um povo desprestigiado, marginalizado. Ele se inclinou, verdadeiramente o Senhor Jesus se inclinou, Ele se humilhou, foi no nível mais baixo. Nos diz o apóstolo Paulo com clareza, e Ele veio nos dar essa graça do seu amor, da sua salvação. Ele continua dizendo alguns motivos para louvarmos ao Senhor. Ele levanta do pó e do monturo e levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes
mesmo com os príncipes do seu povo. Esses dois versículos lhe soam familiar? Para quem está familiarizado com a Bíblia, né, que já leu a palavra de Deus várias e várias vezes, e ela não é um tédio, não é cansativa, mas a cada leitura você vai se aprofundando nos seus tesouros, né? Esse texto soa familiar. É a oração de Ana. A oração de Ana, quando ela consagra o seu filho Samuel ao Senhor, como resposta de oração. Ana era estéril. E ela pede um filho, ela ora, ela jejua, ela busca, ela chora ao Senhor. Ela é humilhada e desrespeitada por não ser mãe. Naquela época, essa era uma característica que para uma mulher podia ser de honra ou de vergonha. Ser mãe, honra. Não ser mãe, vergonha. Então, se você abrir a Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 7 a 8, essas mesmas palavras estão na boca de Ana. Agora, se você ler toda a oração de Ana, você vai ver uma teologia profunda. Uma teologia profunda, um entendimento, um pensamento a respeito de Deus, das ações de Deus, da soberania de Deus, algo profundo. Não é algo açucarado, não é uma fala sem conteúdo. Uma mulher simples e que colocou diante de Deus a sua carência, a sua necessidade, mas quando vai expressar a sua gratidão, demonstra ser uma pessoa que sabe do que está falando e de quem está falando. É alguém versado nas Escrituras. É alguém que tem uma caminhada com Deus. Não está falando coisas bobas ou óbvias demais. Está falando com profundidade. E aí, se você ler a oração dela lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, 7 a 8, você vai notar uma coisa. Ela não menciona o filho. Ela não menciona Samuel. A resposta de oração dela, objetivamente, ela não fala. Ela enaltece a Deus, fala da grandeza de Deus, fala da atenção de Deus para com as pessoas pequenas, humildes, simples, de Deus tirando do poder os poderosos, colocando outras pessoas, Deus agindo de uma forma sobrenatural, de uma forma também natural, mas sem impedimentos. Deus decidindo, Deus agindo. E ela fala de uma maneira tão bela e tão convicta, e ela se expressa de uma forma que transcende apenas aquela questão do seu filho. Ela está feliz com o seu filho, ela o amamentou, ela o desmamou e, como prometeu, trouxe ele ao templo. Ela está feliz, ela está muito alegre, mas na hora de orar e agradecer a Deus, a alegria dela é tão grande, ela está voando tão alto, que ela não menciona Samuel. Ela só menciona o governo soberano de Deus, a grandeza de Deus. Ela está em outro nível. É muito interessante notar isso. E aqui, o salmista, ele pega essas palavras de Ana, emprestado essas palavras de Ana, e coloca no seu salmo. Não é maravilhoso, à medida que você vai estudando a Bíblia por 10, 15 anos, 20, 30 anos, e você descobre a Bíblia dialogando com ela mesma, sem nenhum tipo de constrangimento, a palavra de Deus dialogando com ela mesma. Quando você vê textos da palavra de Deus sendo citados de forma leve, de forma livre, você percebe, é um só Espírito, inspirando uma mãe, inspirando um príncipe, inspirando um escravo, inspirando um escriba, inspirando um levita, inspirando pessoas diferentes, em épocas diferentes, em momentos diferentes, o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma mensagem. É por isso que você lê Efésios capítulo 2, versículos 6 a 9, quando Paulo está explicando a nossa condição em Cristo. E aí em Efésios 2, versículos 6 a 9, Paulo diz: e Ele, Deus, nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar com os príncipes, nos lugares, né, de autoridade. E aí Paulo vai mais além ainda.
Não é apenas a questão de autoridade aqui terrena, secular, mas é autoridade espiritual. E finalmente, né, nós encontramos aqui o salmista chegando nesse aspecto, como ele citou as palavras de Ana, né? É natural que no versículo 9 ele queira justamente usar o caso dela para trazer essa verdade maravilhosa. Faz com que a mulher estéril habite em casa. Ana era estéril, mas não só Ana, né? Sara também era estéril, Lia, a mãe de Sansão, Isabel, a esposa de Zacarias. Então, este salmo vai citar o cuidado de Deus, socorrendo, né, pessoas simples, pessoas incapacitadas, pessoas, vamos dizer assim, impotentes com relação às suas limitações, às suas condições, né? Mas esse Deus que governa sobre as nações, que é bendito para sempre, que está acima de tudo, supremo sobre todas as coisas, incomparável, como o nome Miqueias, né? Com quem me comparareis, né? É esse Deus na sua grandeza e na sua glória, que vem ao encontro dos necessitados, vem ao encontro das pessoas fracas, das pessoas desprezadas, para lhes atender a oração. Um comentarista desse salmo diz assim: o que surpreende o salmista é que Deus é tão exaltado que ele tem que se abaixar para ver não apenas a terra, mas também os céus, e ainda assim, ao mesmo tempo, ele se importa com os humildes. Spurgeon, comentando esse salmo, diz o seguinte: os filósofos pagãos não conseguiam acreditar que o grande Deus estivesse atento aos pequenos acontecimentos da história humana. Eles o imaginavam como alguém que permanece em serena indiferença a todas as necessidades de infortúnio de suas criaturas. Quem lia aquele gibizinho, né, da Espada Selvagem de Conan, então Conan, ele servia a um deus lá da mitologia dos sumérios, né, que era o Crom. E várias vezes as pessoas falavam: olha, invoca o seu Deus, né? E ele dizia: não, ele nunca se importou comigo, ele não tem interesse nenhum na minha vida, ele não faz nada para me ajudar. Para que serve um Deus assim? É interessante essa história lá desse gibi, né? Mas aqui é um pensamento que os filósofos também tinham. Não tem por que Deus se interessar com os assuntos tão pitorescos e relativos às criaturas humanas. Mas nosso Senhor Jesus, ele de fato se interessou, se tornou um ser humano e veio permanecer, não apenas estar por alguns momentos conosco, mas permanecer conosco, pois ele tomou a nossa humanidade, ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Então, ele, em sua graça e misericórdia, expressa esse cerne da mensagem do Evangelho: Deus nos salva, Deus conosco, Deus não mais distante, mas Deus perto de nós. Ele nos faz sentar-se com os príncipes do seu povo. E é esse aspecto, né, da vida fértil que nós podemos comparar com a igreja, porque na história da igreja, a pessoa de Ana, ela era muito querida para a igreja como uma analogia da igreja como mãe, da igreja que tem momentos de esterilidade, quando ela ignora a sua vocação, quando ela se afasta da fonte de sua vitalidade, né? Ou quando ela, despertada, ela retorna, ela abraça a sua vocação, ela busca essa fonte de vida e ela se torna fértil e ela é usada por Deus, né? Podemos dizer assim, na geração de muitos filhos espirituais. É nesse aspecto que esse salmo também tem, né, essa aplicação. Veja que a mesma forma que ele termina, né, é a mesma forma que ele começa, né? É como o alfa e o ômega, do princípio ao fim, nós temos motivos para louvar o Senhor. E como igreja, né, uma igreja fértil. Calvino, comentando nesse aspecto, ele diz o seguinte: o estado do reino da igreja constitui o principal
e augusto teatro onde Deus exibe os sinais de seu maravilhoso poder. Veja que Calvino está citando até o Augusto, nosso irmão aqui, né? Mas não é, nesse ponto aqui, Augusto no sentido de supremo, né? Vou repetir: o Estado do reino da igreja constitui o principal e augusto teatro onde Deus exibe os sinais do seu maravilhoso poder. Ou seja, quando a igreja está conectada a essa fonte, quando a igreja ela é Cristo dependente, o cristão é Cristo dependente em todos os momentos, 24 horas por dia. Ele ora, ele busca oportunidades de orar, ele se mantém no espírito de oração, ele cultiva esse espírito de oração, ele tem interesse em estudar as Escrituras, ele entesoura no seu coração pela memorização, por decorar, por fazer passar de novo no seu coração a palavra de Deus. Então esse cristão, essa igreja se torna o teatro, a vitrine, o palco onde Deus faz o quê? Realiza a sua vontade. Não tem outro meio. Deus deu essa vocação ao povo de Deus. É isso que Calvino, né, está dizendo com relação ao teatro do poder de Deus. Então, nós somos como Ana. Nós queremos que Deus abençoe a nossa vida. Porque mais do que ter dinheiro, pagar as dívidas, passear, viajar, fazer isso, aquilo outro, viver a vida comum, que qualquer pessoa que não tem Cristo pode encontrar satisfação e depois de um tempo se entediar e tirar a sua própria vida. Como a gente sabe perfeitamente de inúmeros casos de pessoas riquíssimas que tiram a sua própria vida. Porque tudo aquela fartura deu a eles um tédio, uma rotina que esvaziou o seu propósito de vida, né? Mas para o cristão há um aspecto, há uma experiência que Deus reservou, uma exclusiva experiência de alegria, de realização, que é justamente compartilhar o Evangelho e ver ali o novo nascimento da vida de Deus. Então é nesse aspecto que, ao longo da história da igreja, quando a igreja cristã se viu árida, seca, sem vitalidade, estéril, ela se identificava com Ana. E ela então buscava na oração, na proximidade para com Deus, no espírito de humildade, né? Essa bênção do Senhor de novamente ter alegria, ter ousadia, ter coragem, ter meios para compartilhar o Evangelho, para ter a experiência de ver novos convertidos. Essa é a experiência de muitas missionárias solteiras. Quantas histórias nós podemos ler de mulheres que, por amor ao reino, pelo serviço missionário, chamadas por Deus, elas abriram mão de constituir família, de se casarem, de terem filhos. Tal era a intensidade do amor de Deus nos seus corações, e elas queriam se dedicar. E homens também, né, tiveram essa experiência, né, de se dedicar ao ensino da palavra de Deus em lugares onde havia escassez. E essas pessoas começaram ali, pouquinho, com muitas dificuldades, muitas lutas, perseguição, hostilidade, incompreensão, calúnia, mas a igreja orando, a igreja apoiando, enviando recursos, e esse trabalho prosperou. E se tornou em escolas, se tornou em igrejas, se tornou em hospitais. Alguns sim, alguns puderam se casar, construir família, não houve impedimento para eles nesse sentido. Mas perderam seus filhos por doença, por guerras, e não desanimaram e continuaram ali, e ainda hoje são queridos, são muito respeitados, são estudados, são inspiração para nós. Mas como Ana, eles clamaram ao Senhor, eles pediram. Quem, na nossa própria história, né, presbiteriana, quantos não ouviram falar das orações de John Knox na Escócia? Senhor, dá-me a Escócia ao meu morro. E depois Deus abençoou tremendamente aquela nação, né? Dali surgiram tantos missionários, tantos pastores.
John Patton foi trabalhar em ilhas de canibais e chegou a dizer: pouco me importa se os vermes comerem o meu corpo ou se os canibais comerem. O que importa é que eu levo Cristo para eles. E ninguém queria ir no meio daquela ilha. Todo mundo tinha pavor de virar almoço ou janta. E ele, esse desprendimento todo, de onde veio esse desprendimento? Que trouxe tanta reverência no meio daqueles índios, né? Acostumado a comer alguns europeus tenros. A graça de Deus. A graça de Deus. A oração de Ana. E são esses os momentos tão belos que nós temos no nosso álbum de recordações da história da igreja cristã. Então, ao olharmos para esse salmo, nós podemos pensar: temos um chamado para servir a Deus no louvor. Versículo de 1 a 3, temos um chamado para servir a Deus no louvor. Mas você pode pensar: louvor é só música? Olha, eu acho que nós já superamos isso, né? O louvor não é só música, a música é um dom maravilhoso, mas o louvor não se restringe à música, é o nosso viver. São compromissos que assumimos, são promessas que cumprimos, votos que cumprimos diante do Senhor. Louvar o Senhor vai muito mais do que uma hora de culto, de uma conferência, de ouvir uma celebridade, de participar desse ou daquele evento. Nós acabamos de ler aqui, que seja de agora e para sempre, não tem interrupção. Que seja de um extremo ao outro, onde o sol nasce e onde ele se põe. Nós temos esse chamado. É uma pergunta para nós, né? Nós temos sido incomodados, né, com esse chamado de servir a Deus, de que a nossa vida seja um louvor para Deus. A nossa vida. Ou nós somos, como a Eleni Vassão dizia no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, né? Uma vez passando no corredor, aí passou um médico, ela disse: você viu aquele médico? Eu falei: sim, viu, foi. Ele é um agente secreto de Cristo. Só eu sei que ele é cristão. Ele não quer que os outros saibam. E de repente a gente estava em outros lugares, professores afamados da USP, né, e se declaravam claramente cristãos, membros de tal igreja. Vi um desses famosos professores alimentando, fazendo um trabalho de uma técnica de enfermagem, dando sopinha na boca de um aidético. Era o ano de 1992. Ele não era tarefa dele. E aquele que ele deu aquela sopinha, eu conheci ele, seu Antônio, se converteu e veio a ser batizado. Numa época em que estavam morrendo jovens e pessoas, né, com AIDS como mosca. Você falava na segunda de manhã, à tarde já estava morto. Falava à tarde, ele dormia de manhã, acordava morto. Nós, no caso que íamos visitá-lo, né, ou o companheiro de quarto, se deparava com ele morto. Então, é isso, esse chamado que o Senhor nos dá, né? Outro chamado, nós somos chamados a proclamar a compaixão de Deus. Versículo 4 a 6. Será que as pessoas têm a imagem de um Deus irado, vingativo, ou apenas um tema para servir de desculpa para explorar financeiramente as pessoas, né? Pessoas de má fé, explorando a boa fé das pessoas? Essa parte do texto estamos dizendo, meus irmãos e irmãs, um aspecto importante do Evangelho. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Essa é a boa nova da salvação. Mas nós temos sentido esse chamado de proclamar a compaixão de Deus? Ou nós estamos tão secos, né, que nós não temos mais sinal da compaixão de Deus no nosso coração? E aí no final, um chamado para sermos transformados em pais e mães de filhos espirituais para Deus. Ana teve Samuel, seu primeiro filho, e consagrou a Deus. Ela disse: eu quero um filho, e o primeiro que o Senhor me der, se o Senhor me der esse filho, eu vou dar ao Senhor. E nós, ao sermos com esse salmo, né, colocados diante de Ana e olhando para a história da igreja, saber que a igreja se identificava com Ana como uma figura de uma mãe abençoada, de uma mãe que era estéril e se torna fértil, né? A igreja então usava isso para rogar a Deus que ela também
superasse aqueles momentos de aridez. E nós também, meus irmãos, podemos colocar isso diante do Senhor. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos dê essa alegria de compartilharmos a palavra de Deus. E não é algo complexo, não é algo difícil, não é algo que está fora do nosso alcance. Se nós pegarmos a experiência, por exemplo, do Dawson Thompson, que morava numa região portuária, né, onde ele se encontrava com pessoas por pouco tempo, ele dizia: bom, eu me encontro com uma pessoa, eu estou sempre com uma literatura cristã, né, e eu dou para ela e digo: olha, leia e diga-me o que você pensa sobre isso. Pronto, já começou. Já começou uma conversa evangelística em que vai caber o seu testemunho. Vai caber a oportunidade de você falar o quanto Deus é compassivo, de você colocar de como Deus tem se manifestado, de como Deus tem provado o seu amor por meio de Jesus. E aí você vai poder compartilhar um pouco da tua própria experiência. Então, o Dalton, ele, com coisas simples assim, ele iniciava uma conversa evangelística. Aí você pode pegar, por exemplo, nós temos aqui, se você quiser, um Novo Testamento, o Evangelho de João como esse, né? E agora nós temos um guia de estudo, a PECOM lançou já o guia de estudo impresso após cada capítulo. Esse aqui não tinha, então a gente imprimiu ali para anexar. Você pode dar para uma pessoa e dizer: olha, leia o primeiro capítulo, depois a gente conversa, eu gostaria de ouvir o que você entendeu, o que você pensa sobre esse assunto. Já se iniciou uma conversa intencional, com o propósito de dar esse testemunho, de louvar o Senhor por meio da sua palavra, por meio do testemunho da sua fé. Né? Então, é Deus quem concede a uma mulher estéril um lar abençoado, um lar com filhos. E nós vivemos numa época em que, infelizmente, existem muitos agrupamentos usando o nome de igreja, mas não são sérios. Não estão apresentando o Evangelho, estão usando a Bíblia e vocabulário, né, evangélico, mas com outro sentido e para outros propósitos. Mas há pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que Deus quer que elas ouçam o Evangelho e ouçam através de você, da sua vida, da nossa vida. E este salmo nos coloca que não é algo nosso, não é uma capacidade nossa, não é um talento natural. Nós somos estéreis espiritualmente. Por que será que Deus escolheu Sara, que era estéril, Lia, escolheu a mãe de Sansão? Por que Deus escolheu essas mulheres, né, estéreis, para serem matriarcas? Porque Ele queria mostrar que não é, como Jesus fala lá, né, por meio do primeiro capítulo de João, não depende do sangue, não é algo natural, não depende da capacidade humana. Deus é o agente, Deus é o transformador. Então é nesse sentido, né, que a palavra de Deus quer nos mostrar também que nós não tenhamos esperança em nossa capacidade humana, mas que nós nos confiemos ao poder do Espírito Santo, ao agir de Deus. Que nós não sejamos mudos, que nós não sejamos omissos, né? Mas que nós comecemos a dar passos nesse sentido, que nós comecemos a orar e a buscar o Senhor, de que Ele nos dê alegria, de que o Espírito Santo de Deus, agindo na nossa vida, nas condições e nas oportunidades que Ele mesmo coordena, nós tenhamos a alegria de pelo menos levar uma pessoa a Cristo. Para número, para constar em relatório, para a gente ficar contando cabeça? Claro que não. Mas para que se realize este salmo aqui, o nome do Senhor seja louvado. Para que pessoas que estão vivendo na miséria por causa do pecado, na ilusão, na condenação por causa do pecado, Deus tire essas pessoas e coloque entre os príncipes. O texto no original aqui, quando diz, né, levanta o pobre do pó, não é apenas o pó, a expressão é num monte de lixo, um monte de esterco, um monte de coisa que é fedida, decrépita. Às vezes
vezes você fala assim, mas eu não conheço ninguém assim, as pessoas que eu conheço estão muito bem de vida. Essa é a sua aparência. Espiritualmente, sem Cristo, onde as pessoas estão? Mortas. São zumbis, elas estão cativas de Satanás. É Deus quem vai tirar elas dessa condição, vai lhes abrir os olhos. Né? É Deus que vai dar a elas a alegria de saber que, em vez de serem estéreis, em vez de estarem mortas, agora por meio do Espírito Santo, há vida. E essa vida pode ser compartilhada. Então, as aplicações espirituais desse salmo, elas são muito belas e são um chamado à igreja para orar. Porque a maior alegria, uma das experiências abençoadas que Deus nos dá é justamente isso. É Deus usar-nos para levar alguém a Cristo, para conduzir uma pessoa ao Evangelho da Graça. E depois, nasce ali o bebê, aí a gente pega, agora doeu. Eu quero fazer isso e o braço não vai. Nasce o bebê ali, aí a gente vai jogar o bebê para o outro, criar. Nasceu, agora alguém cuida. Não, Deus vai nos dar a graça de também ajudar a conduzir os primeiros passos. Nós temos um excelente material, a nossa igreja publicou pela PECOM de graça. Nós só precisamos pagar a postagem do correio. Observe que a igreja não tem interesses comerciais, não poderia vender, como muitos estão vendendo aí, cursos e materiais. Não tem. É um material de ótima qualidade e ela diz, paga pelo menos a despesa do correio. E ali tem um material passo a passo, bonito, colorido, para você sentar com a pessoa pelo menos 15 minutos e poder orientar ela nos passos da palavra de Deus, poder ajudá-la a compreender como o Senhor Jesus Cristo cuida da nossa vida, como o Espírito Santo nos ilumina, que certezas nós podemos ter, que promessas consoladoras Deus nos dá para seguir a nossa vida cristã, até o ponto dessa pessoa poder ser encaminhada para a preparação do batismo, e depois ela ser encaminhada para o serviço da igreja, um dom e um talento que Deus tem colocado na vida dela. Uma irmã, esses dias, nosso primeiro campo missionário, mandou uma foto do batismo, da ordenação de presbítero do Fernando. O Fernando era um garoto de 8 anos, que algumas vezes eu e a Esther convidávamos ele para tomar café em casa. E ali orávamos com ele, convidávamos ele para vir na igreja, e às vezes ele ia, às vezes não ia. E ele mesmo falou assim, colocou lá falando com a Lisa, que foi a moça que enviou para nós. Né? Eu sei que eu dei muito trabalho, mas eu tenho boas lembranças daquele tempo. Era o ano de 1995, quando nós o conhecemos e junto com o grupo ali começou a plantação da igreja de Naviraí. Quem diria, né? Alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, não desista desse menininho aí, esse arqueiro, ele vai ser presbítero. Eu não imaginaria. Não tinha essa expectativa. E muitos foram assim. Mas a alegria que Deus pode dar a alguém, de em vez de ter uma vida externa. Olha quantas pessoas não têm nome de cristão, elas estão ali naquele movimento, né, participando, ajudando, e elas acham que aqueles eventos, que aquilo é a vida cristã. Mas conduzir uma pessoa de fato a Cristo, ajudá-la nos primeiros passos, né? Não ter esse rodízio de começa animada ali, daqui a pouco já vai para outro grupo, porque aquele grupo é mais animado. Não há raiz, semente não criou, não germinou, não há raiz. Daqui a 5, 10 anos já se foi. Mas esse trabalho tão querido, né, que a gente viu alguns irmãos que Deus despertou para essa consciência do discipulado, um trabalho mais demorado, um trabalho que exige um pouco mais de tempo e de responsabilidade e compromisso. Traz de fato filhos. Quanto tempo Ana levou para ter o seu filho Samuel nos seus braços? Não foi pouco tempo. O texto diz que ano a ano ela ia, subia com seu esposo para as festividades ali. E a sua adversária incomodando, perseverança. Mas
Samuel valeu por muitos daquela época que estavam iludidos, né? Que estavam no paganismo, que estavam até dentro do santuário ali, como Eli e seus filhos, né? Mas não tinham compromisso com o Senhor. Não tinham compromisso com o Senhor. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos e irmãs, de, ao lermos esse salmo, ao orarmos esse salmo, pedimos que Deus não nos deixe sermos cristãos estéreis, cristãos que vão terceirizar para outros, né? Para essas franquias, para esses movimentos, o privilégio de orar insistentemente por alguém, se aproximar, apresentar o Evangelho e ver a graça de Deus ajudando, moldando e criando oportunidades para que essa pessoa também cresça na fé. Que Deus dê a nós pessoalmente essa experiência maravilhosa, essa quebra de timidez, né? Essa esterilidade fique para trás, e como igreja também nós tenhamos essa experiência de vendo irmãos e irmãs se colocando a serviço do Senhor nesse sentido, colaborando com a igreja nesse ministério de anunciar, de preparar, de conduzir, de fortalecer, porque é isso que alegra o Senhor, é isso que honra o Senhor, é isso que dá sentido à nossa vida espiritual, traz profunda alegria e comunhão com o Senhor. Que Deus desperte o seu coração, que Deus de fato coloque esse desafio na sua vida, para que você desfrute da alegria que tantos outros irmãos e irmãs ao longo da história tiveram. Há uma espécie de alegria, há uma espécie de experiência pessoal profunda no reino de Deus, que está reservada apenas àqueles que ouvem esse chamado, de terem suas vidas como meio de graça para gerar vida, para compartilhar vida. O Senhor diz: vocês são ramos, sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso nós começamos orando. Eu sou a videira, vocês são ramos. Mas Ele diz claramente que nós somos chamados para dar frutos. Deus quer que nós tenhamos uma vida frutífera, uma vida em que nós tenhamos a alegria de Deus, o seu Espírito, usar a nossa palavra, usar o nosso trabalho, usar as oportunidades que nos são concedidas nessa rápida passagem por esse mundo, para o serviço do seu reino. Outras grandes realizações, construções, conquistas, invenções, todas essas coisas vão ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Não tem validade no reino espiritual. Na eternidade essas coisas não têm validade. É o que nós vimos aqui, que vai de agora e para sempre, é o louvor do nome do Senhor. E não tem nada mais que louve o nome do Senhor, que honra o nome do Senhor, do que justamente esse: todo aquele que me invocar será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo diz: mas como é que vou invocar? Se eles não sabem, se não há quem pregue. E como é que vão pregar se não forem enviados? Então Paulo está dizendo, precisamos colocar os nossos joelhos no chão, orar ao Senhor e com o ano dizer: Senhor, põe um fim à minha esterilidade. Senhor, põe alguém no meu coração, dá-me alegria de ver vidas transformadas pelo Senhor, crescendo e sendo abençoadas no teu reino. Que Deus, meus irmãos e irmãs, nos dê essa experiência maravilhosa, que Ele nos desperte o coração, nos dê alegria. Nossa vida por esse mundo não é para passar em branco. Passar em branco pode ser ter grandes realizações, carreira de sucesso, acúmulo de bens e patrimônio e tal, mas se nós não tivermos essa alegria de conduzir pelo menos um a Cristo, a nossa vida certamente vai ser um pouco mais pobre. E Deus quer nos dar essa alegria, quer nos enriquecer. O Espírito Santo está nos desafiando e nos chamando a sermos parte desse plano maravilhoso de trazer vida. As pessoas estão perdendo a sua vida, estão vivendo sob a influência da morte, mas Deus deu ao seu povo esse privilégio. Que Deus nos dê a graça de vivermos uma semana Cristo-dependente,
durante 24 horas por dia nós sejamos Cristo dependente. Não vamos precisar carregar aparelhos numa mochila, mas quem sabe Deus nos dê a graça de carregar alguns folhetos, bons folhetos, carregar um Novo Testamento, carregar algumas ferramentas que poderão ser usadas, intencionalmente serem usadas para semear a palavra de Deus. É essa palavra que traz vida. Amém? Vamos então